construção desse núcleo, porque a palavra moças é o núcleo da parada. E aí tudo que você associa ao moças precisa estar em concordância de gênero, que nesse caso é o feminino, e de número, que nesse caso é o plural. Sei que você pode estar observando isso e pensando, meu Deus, que exemplo ridículo, óbvio, ninguém erraria uma coisa como essa. De fato, esse exemplo é mais básico, dificilmente algum aluno diria aquela duas linda moças, né? Ou ainda, aquelas duas lindas moças. É uma construção, não vou dizer impossível, mas improvável de acontecer, até porque ela causa um certo desconforto no nosso ouvido e o aluno logo atenta para o deslize. Mas nós estamos começando com os exemplos simples, para que a partir dos simples, os mais complexos possam surgir. Então reparem aqui que adjetivo, pronome e numeral, né? Então nós temos o pronome aquela, nós temos o numeral duas e nós temos o adjetivo linda. Tanto o adjetivo como o numeral e também o pronome estão em concordância com o substantivo moças, né? Ficou um pouquinho aqui meio fora de esquadro, mas acho que deu para entender, certo? Por enquanto está tranquilo. Agora vamos começar a dar uma alimentada, uma musculatura nessa conversa. Reparem esse caso. Aprecio filmes e séries bem produzidas. Nessa hora começa a pairar o espírito da dúvida sobre a cabecinha do meu aluno, porque ele vê, bom, eu tenho filmes, masculino plural, eu tenho séries, feminino plural, e aí ele começa a entrar na dúvida de como é que eu vou fazer a concordância do produzidas? Porque eu tenho um adjetivo para dois substantivos. E esses substantivos, eles não estão concordando em gênero. Aqui eu tenho um substantivo no plural, perdão, aqui eu tenho um substantivo no masculino e aqui eu tenho um substantivo no feminino. Ambos estão no plural. E aí fica a dúvida, coloco produzidas para concordar com séries ou coloco produzidos para concordar com filmes? Qual é a melhor saída nesse caso? Quando o aluno opta por colocar produzidas, isso indica para o leitor que ele está fazendo uma concordância... Ih, peraí, gente, apareceu errado aqui. Uma concordância por atração. Por que atração? Porque essa palavra feminina está mais próxima do produzidas, né? Então, atrativamente, a palavra produzidas acompanha essa concordância. Isso pode acontecer, não está errado do ponto de vista gramatical. Quem estiver corrigindo vai aceitar, vai funcionar numa boa, sem grandes problemas. A gente chama de concordância atrativa. Agora, observa aqui embaixo. Aprecio filmes e séries bem produzidos. Essa construção pode acontecer? Sim, essa construção pode acontecer, está se referindo a filmes e também vai funcionar. Aliás, não só está se referindo a filmes, como também está se referindo a séries. Porque quando você fala produzidos, você está se referindo aos dois. Então, essa construção é possível e a de baixo também é possível. Por exemplo, a Emily está falando aqui pra gente no chat do YouTube que concorda com o mais próximo. Pode concordar com o mais próximo, mas também pode ignorar o feminino e fazer a concordância com o masculino. A Valéria pergunta, então tanto faz? Sim, tanto faz nesse caso. Ou concorda com o mais próximo, nesse caso feminino plural, ou simplesmente você coloca no masculino plural para se referir a tudo. Não precisa ficar queimando o seu cérebro ali, né? Fumaçando o seu ouvido para poder chegar a uma resposta. É possível que seja a primeira construção, a única diferença entre a primeira e a segunda é que a primeira a gente chama de concordância por atração ou atrativa, e a segunda a gente chama de concordância gramatical, tá? Tanto faz como tanto fez, ambos estão corretos, vocês não serão penalizados nesse caso, pode seguir tranquilamente. Vamos ver mais um casozinho ali que pode deixar vocês com certa confusão? Ó, as diferenças entre os setores público e privado são grandes. O que o aluno pensa? Bom, as diferenças entre os setores público e privado. Como é que eu faço essa concordância?
Eu concordo com é grande? Será que fica setores públicos e privados? Como é que fica todo esse negócio? Reparem, aqui os setores, ele está se referindo a público e está se referindo a privado, né? Então, os setores está relacionado tanto à primeira palavra quanto à segunda. Então, reparem aqui a descrição do caso. Quando dois ou mais adjetivos, adjetivo número 1, adjetivo número 2, caracterizam o mesmo substantivo. Então, eu tenho dois adjetivos caracterizando o mesmo substantivo. Nesse caso, o substantivo deve ficar no plural. Então, eu tenho o substantivo setores, eu tenho o adjetivo público e eu tenho o adjetivo privado. Nesse caso, são dois adjetivos relativos a um substantivo, o que nos obriga a flexionar esse setor para setores. Então, eu não digo as diferenças entre o setor público e privado. Não, as diferenças entre os setores público e privado, dois adjetivos se referindo a um substantivo. Esse é o modelo mais correto. Agora, vamos observar o caso de baixo? Ó, as diferenças entre o setor público e privado são grandes. Nesse caso, também se admite aqui. Por quê? Porque admite-se as diferenças entre o setor público, como se o setor tivesse se referindo só a público, ó. As diferenças entre o setor público e o setor privado. Por que nesse segundo caso também se admite esse formato? Porque aqui não tem o, ó. Tá vendo que aqui não tem o? Ó. Os setores, divide público e privado. Aqui não se divide, é entre o setor público e o privado. Então, a gente tem uma divisão nesse caso. Então, esse setor só está fazendo referência ao público. E o outro tá subentendido um setor privado aqui. Então, para errar isso, gente, é muito simples, é muito fácil você se equivocar. Porque eu imagino que quem esteja olhando para esses casos agora está pensando, cara, mas não é igual? Não é a mesma coisa aqui? Tá alguém nessa noia aí, nessa sequela também? David, não tô vendo diferença, assim, como é que é esse negócio? É porque aqui é setores público-privado, né? Setores está se referindo a ambos. No segundo caso, não está se referindo a ambos. No segundo caso é o setor público, uma parte, e o setor privado, outra parte, certo? E aí, como está dividido o setor público e o privado, reparem que o setor ficou isolado no singular. Isso aqui, numa condição de nervosismo e pressa, infelizmente, passa muito batido pelo aluno e ele começa a dar tela azul, como a Ana Furtado está falando aqui no YouTube. Eu não sei se a Ana Furtado se chama, de fato, Ana Furtado, ou se é Ana Furtado numa referência a Ana Furtado, esposa do Boninho. Tudo bem, por enquanto, já desistiram? Já estão se punindo, se autoflagelando, oh meu Deus, não vai dar certo, Senhor, meu mundo caiu. Tá? Então aqui nós temos uma relação que é dupla, aqui nós temos uma relação que é bifurcada. Tudo bem? É o nome dela mesmo, Ana Furtado, é isso, é o nome dela, é sobre. Vamos lá, casos especiais, vamos continuar. As medidas econômico-financeiras da diretoria não agradaram a todos. Essa é uma construção super comum em redações, desconforta o nosso aluno porque ele pensa, medidas econômico-financeiras, que coisa estranha, né? Econômico-financeiras, esse econômico parece que está no masculino, mas medidas está no feminino, negócio estranho. Reparem o que se diz aqui. Quando o adjetivo em questão é composto, quando o adjetivo em questão é composto, ó, adjetivo composto, tá vendo? Somente o segundo termo da composição varia para concordar com o substantivo. Então, nós temos um adjetivo aqui composto, temos um substantivo, né, ó, um substantivo.
Adjetivo composto. Eu não digo econômicas financeiras. Eu digo econômico no masculino singular e faço a variação apenas do financeiras. Então, o financeiras vai concordar com medidas, mas o econômico não vai. E por que isso está acontecendo? Porque nós temos um adjetivo duplo, composto. Esse fica no singular. Esse vai para o plural, tá? Vai lá. David, fiquei confuso, não entendi, não quero usar. Aí é só você não usar um adjetivo composto, né? Porque, no geral, os alunos não usam tanto adjetivos compostos. No geral, eles usam os adjetivos simples, mesmo que eles coloquem vários simples, né? Não é tão comum assim. Político-financeiras, econômico-financeiras, né? Científico-sociais. É quando você junta científica com social, econômico com financeiro, social com financeiro, tá? Aí o Santos pergunta assim, então se fosse econômico-financeira, não concordaria com medidas, não é isso? Exato, porque se você coloca econômico-financeira, qual é o termo? Olha aqui, vai bater errado, porque o medidas está no singular, perdão, o medidas está no feminino e no plural. Portanto, a gente precisa colocar o financeiras no plural para poder bater ali com o número do medidas. Foi, gente, isso para vocês ou ficou aí alguma dúvida? Me falem se... Ah, professor, é difícil. Não estou perguntando se é difícil, estou perguntando se ficou confuso, se você não entendeu. Tá tudo bem? Eu ouvi um amém ou não? Tá ok? Tá ok? Vamos então para o próximo caso? Porém, se houver um substantivo, presta atenção, ó, isso é um adjetivo econômico. Economia é substantivo, econômico é adjetivo. Então, nós temos um adjetivo e nós temos um outro adjetivo, certo? Como é que você faz a concordância? Só com o segundo. O primeiro fica no singular masculino. Agora, há casos que são diferentes. Se houver um substantivo na composição, olha essa composição. Vestidos vermelho, sangue. Vermelho, sangue. Sangue é um substantivo, certo? Se houver um substantivo na composição, o adjetivo fica invariável. Então você não vai dizer vestidos vermelho, sangues. Você não bota o sangue no plural. Por que você não bota o sangue no plural? Porque ele é um substantivo, então ele permanece da maneira como está. Aqui nós colocamos o financeiras no plural porque ele era um adjetivo também. Então você não vai variar o vermelho e também não vai variar o sangue. Vai ficar vestidos, vermelho, sangue. Né? O sangue ele permanece invariável. Ou ainda, sofás, cinza, escuro, né? Cadernos, amarelo, ouro, camisas, marrom, terra. Tudo bem? Você não vai fazendo essa variação. Quem se perdeu, presta atenção, gente. Aqui é substantivo, aqui é adjetivo, adjetivo. Eu tenho dois adjetivos, por isso esse termo foi para o plural. Aqui eu não tenho dois adjetivos, eu tenho a presença de um substantivo. É por isso que o segundo termo não está indo para o plural, tá? Aí alguém foi e me perguntou, David, como faz para decorar? Não tem jeito, eu falei isso semana passada e vou falar isso de novo hoje. Vocês precisam escrever essas recomendações num caderno, né? Vou ficando sempre de cantinho para você poder dar print, porque não é o tipo de coisa que você assistiu a aula, pronto, agora eu sei, né? Não tem como você aspirar o conhecimento, ele vai fazer parte do seu DNA, não tem jeito, é ir assistindo a aula, escrevendo isso no caderno, volta e meia consultando isso, pintou dúvida na hora da redação, consulta o seu caderno de gramática para poder se lembrar, porque eu, que sou professor, volta e meia preciso... Ih, peraí, como é que é aquele caso mesmo? Consulto alguma coisa e volto. Ninguém vai pegar a gramática e dizer assim, hoje eu vou aprender gramática. Os alunos falam isso, ai David, estou pegando a gramática para estudar.
Gente, gramática é para se consultar. Tô estudando hoje vírgula. Você vai lá na parte de vírgula e dá uma estudada, tá? Você não vai pegar a gramática e tentar enfiar a gramática à força na sua cabeça. Gramática não é o tipo de coisa que você senta e fica folheando. Gramática é para você ir estudando pingadinho, aos poucos, como material de consulta, tá? Agora, se você quer aprender de fato a ser bom em gramática, é homeopático esse negócio. É aos pouquinhos ao longo do ano. Hoje você aprende um pouquinho de concordância, amanhã você aprende um pouquinho de vírgula, depois você aprende um pouquinho de crase, depois um pouquinho de regência, um pouquinho de concordância nominal, um pouquinho de paralelismo, e assim você vai aos poucos construindo o seu saber. Ah, eu assisti a aula de concordância, passou um mês, eu já esqueci. Esquece mesmo. Não precisa nem passar um mês, gente. Foi no banheiro, fez um xixi, voltou, esqueceu. É muito rápido, porque a gente não vê isso toda hora. Então você tem que ir acostumando o seu corpo para fazer a coisa acontecer, tá? Cadê? Vou tatuar no meu corpo. É uma saída, Mas haja corpo, viu? Porque haja regra. Palavras como bastante, meio, caro, barato e só sofrem variação quando tem valor de adjetivo. Por exemplo, estou bastante cansado. Estou bastante cansado. Reparem aqui, ó. Marquei bastante, bastante. Meio, meia. E barato, barata, tá? Então, a gente está focando nas palavras bastante, meio e barato, tá? Reparem aqui. Estou bastante cansado por conta do trabalho. Vamos imaginar que essa frase estivesse no plural? Vamos imaginar? Estavam bastante cansados por conta do trabalho. Você não vai fazer a variação desse bastante aí. Você não diz, eles estavam bastantes cansados. Você não faz essa variação. E por que você não faz essa variação? Porque o bastante, nesse caso, ele é um advérbio. E advérbio não varia. Não existe infelizmentes. Não existe felizmentes. Você não pode fazer essa variação. Então, como esse bastante está alterando o sentido do cansado, ó, o bastante está alterando o sentido do cansado, a gente considera o bastante um advérbio. E o advérbio, ele se mantém intocável. Ele é meio narcisista nesse sentido e fica ali, carudo, né? Não vai fazer a variação. Ah, David, mas no segundo caso, você fez a variação. Você colocou bastantes. Por que, gente? Alguém sabe me explicar? Por que no primeiro caso a gente colocou o bastante no singular e eu estou dizendo que ele não poderia ir para o plural? Mesmo que essa frase fosse no plural, eu não poderia colocar esse bastante no plural. E no segundo caso, ele foi para o plural? Quem consegue me trazer aqui uma justificativa para isso? Por que o segundo caso vai para o plural? No primeiro caso, ele é um advérbio. Ele não poderia variar de forma alguma. Advérbios não variam. E no segundo caso? E aí? Como é que faz? Quem me dá essa resposta? No primeiro caso está no valor de advérbio, exatamente. No primeiro caso está no valor de advérbio. E aqui? Como é que é isso? Por que eu disse bastantes discos? Por que eu não disse tenho bastante discos? Roberta trouxe a resposta pra gente. Ela diz, porque o bastante, nesse caso, não é um advérbio. O bastante, nesse caso, é um adjetivo. E adjetivos podem variar. Variam em número e variam em gênero. Então, discos é um substantivo, né? O que altera sentido de substantivo? Adjetivo. Então, nesse caso, o bastantes é um adjetivo e, portanto, vai variar. Tenho bastantes discos. Tenho bastantes camisas. Há bastantes alunos naquela sala. Sempre que o bastante ocupar a posição de adjetivo, ele sofrerá uma variação. Agora, se você tem dificuldade de reconhecer o que é um adjetivo e um substantivo, aí você vai ter que dar uns passos para trás no jogo da vida, recuperar esse conhecimento para poder fazer a análise aqui com clareza. Porque se você ficar na dúvida, você nunca vai chegar à conclusão, né? Aqui,
Bastante é advérbio. Aqui, bastante é adjetivo. Me fiz claro como água ou me fiz turvo? Me deem essa resposta para eu saber se posso seguir pelo vale da sombra da morte. Como faço, professor, para assistir às aulas de segunda de redação? Michele, segunda não é aula, tá? Segunda é mentoria. Eu fico lá na minha casinha, abro o meu computador e a gente conversa. Então a aula não fica gravada, infelizmente, ok? Você precisa estar na mentoria para participar e conversar comigo. Tudo bem? Claro como água? A Miriam diz, tomara que o professor leia a minha pergunta, mas eu não peguei a pergunta. Consegue pegar para mim, Juan, a pergunta da Miriam? Deve ter subido ali no chat. Se você conseguir subir no chat, de repente aparece... Tá. Enquanto o diretor tenta achar para mim a pergunta da Miriam, eu vou partir para a explicação da palavra meio, tá? Elas estavam meio preocupadas hoje. Eu não posso dizer meia preocupada e nem meias preocupadas. Imagina, se eu falo estavam meias preocupadas, parece que eu estou falando da meia do sapato, do tênis, sabe? Não é isso que está acontecendo. Preocupadas é um adjetivo. O meio está mudando um adjetivo. Então nós estamos falando de um advérbio de novo. Advérbios não podem variar, tá? Então, meio preocupadas. Joia? Embaixo é diferente. Tomei várias meias taças de vinho. Então, peguei uma taça de vinho, estava na metade, eu tomei. Peguei outra taça de vinho, estava na metade, eu tomei. Peguei outra taça de vinho, estava na metade, eu tomei. Sim, porque taças de vinho, taças, na verdade, é um substantivo. Tá? Então, nesse caso, o meias, ele é um adjetivo e adjetivos podem variar. É a mesma explicação do bastante, pessoal, não mudou nada. A mesma lógica de pensamento que você aplica ao bastante é a lógica que você aplica ao meio. Então, nada mudou, apenas as estações. Boa noite, David. Indica uma gramática física atual que dê para estudar para o Enem e concursos? Olha, eu tenho várias gramáticas na minha casa, da mais simples às mais complexas. Eu sou professor de português, então não vou te recomendar uma gramática que seja muito pesada, como, por exemplo, a gramática do Evanildo Bechara ou a gramática do Azeredo. São ótimas gramáticas, mas eu acho que para a idade de vocês pode ser uma gramática difícil de entender. Eu vou recomendar a gramática do Celso Cunha, tá? Gramática do Celso Cunha. Eu não lembro exatamente o nome, mas eu acho que é Novo Português Contemporâneo. Enfim, dá um Googlezão que vai aparecer. Gramática Celso Cunha. Ela é azulzinha. Eu acho que é a gramática mais didática. Ela não é uma gramática escolar, né? Mas eu acho que com a idade de vocês conseguem se encontrar. Tudo bem? Tem outras gramáticas muito boas, mas são mais cascudas. Miriam, o diretor tentou aqui caçar a tua pergunta, mas não encontrou. Então, por gentileza, manda pra gente de novo, pra gente tentar encontrar a coisa aqui, tá? De novo, gramática do Celso Cunha. Joia? Vamos lá. Não é barata não, viu? Não é barata não. Ela tem um precinho aí puxado, mas quem vai trabalhar com letras, com comunicação, com jornalismo, até com direito, porque quem vai fazer direito precisa se preocupar com uma norma culta super densa, né? Aquele juridiquês, às vezes bem pesado, vale a pena ter uma gramática para consultar, tá? Cadê? Vamos lá. Paguei barato pelo quadro no leilão. Eu não digo paguei barata, né? Não existe isso. Agora, como as verduras estão baratas? Reparem que esse barato está se referindo a paguei. Então, esse barato aqui, ele é um advérbio. Advérbio não pode variar. E embaixo, o barato não é um advérbio. O barato é um adjetivo. Gente, isso vocês têm que ter na manga. Advérbios são invariáveis. Adjetivos são variáveis. Quais são as classes de palavra que o advérbio pode alterar? 3. Verbo, adjetivo,
ou outro advérbio. São 3 classes de palavra que um advérbio pode alterar. Quando o aluno ouve a palavra advérbio, ele acaba achando equivocadamente que o advérbio só altera verbo. Não. O advérbio ele altera verbo, ele altera adjetivo e ele altera outros advérbios. Então, não fiquem presos só na ideia de que advérbio altera verbo. É uma classe que ele altera, mas ele altera outros também, tá? Vi o pessoal comentando aqui sobre o Evanildo Bechara, que é um excelente professor, uma referência, inclusive assisti algumas palavras dele quando eu estudei aqui na UERJ, ele foi lá dar algumas palavras. Dá um pouquinho de sono de ouvir ele falar, que ele tem uma fala assim bem lentinha, sabe? Você vai meio que se guiando quando vê, você tá... pisquei. Mas é uma pessoa com uma inteligência fora do comum, né? Uma pessoa, enfim, referência, não tem como a gente estudar português sem pensar em Evanildo Bechara, é um monstro da gramática, é referência com uma série de documentos, simpósios, artigos, vale muito a pena conhecê-lo, tá? Tudo bem ou tudo não bem? Fui colocando aqui as setinhas para vocês verem. Primeiro caso, advérbio. Segundo caso, adjetivo. Terceiro caso, advérbio. Quarto caso, adjetivo. Quinto caso, advérbio. Sexto caso, adjetivo. De novo, tá com dúvida do que é advérbio, do que é adjetivo? Gente, aí vai ter que estudar, não tem jeito. Tem que parar, dar uma estudada, lembrar das classes de palavra, morfologia. Quem estudou aqui, que estuda com o Felipe, certamente o Felipe já passou pelas classes gramaticais, né? Advérbio, adjetivo, artigo, numeral, interjeição, conjunção, substantivo, preposição, enfim. Tem que dar uma estudada aí em classe gramatical, tem que ir lá na fonte da morfologia para poder estudar um pouquinho e saber diferenciar um adjetivo de um advérbio. Vamos ver mais um caso? Palavras como meus avós estão sós, ou nós vamos só esperar por elas. Então aqui nesse primeiro caso, estamos nos referindo aos avós, né? Meus avós estão sós, ou seja, estão sozinhos. Isso aqui é um adjetivo. Segundo caso, não. Nós vamos só esperar por elas. Eu não digo nós vamos sós esperar por elas, porque nesse segundo caso também se trata de um advérbio. Diretor, tem como você baixar para mim? Que eu acho que ficou lá para cima o chat aqui no YouTube. Acabei de encontrar a gramática do Celso Cunha. Eu não sei se o Bruno encontrou no Google mesmo ou se ele achou na casa dele. Porque se ele achou na casa dele, foi um achado nesse momento. Mas no Google vocês acham facilmente. Dei uma pesquisada no site Estante Virtual, tá? O site Estante Virtual, ele vende livros, muitas vezes usados num precinho mais camarada. E é usado, não é assim, destruído não. Usados, mas em bom estado, inteiros, dá para você ler tranquilamente. Eu canso de comprar livro lá, se você quiser. Porque se você for numa Amazon, numa Americanas da vida, numa Magazine Luiza, você vai comprar um pouquinho mais caro porque o livro vem novo, né? Se você quiser um livro para estudar, não precisa estar novinho, não precisa estar capado, né, embrulhado, Estante Virtual vale muito a pena, tá? Eu consigo lá umas promoções que você não vê em quase lugar nenhum, tá? Partiu e ninguém viu? Quando estiverem antepostos a vários adjetivos, os substantivos admitem 3 construções. Vamos lá, vamos com calma. Estudo as culturas angolana e portuguesa. Estudo a cultura angolana e a portuguesa. Estudo a cultura angolana e brasileira. Então, peraí, ó. Quando estiverem antepostos a vários adjetivos, os substantivos admitem 3 construções. Ou seja, eu posso colocar culturas no plural e botar o a. Eu posso botar cultura no singular e colocar um artigo aqui e outro artigo aqui. Ou eu posso colocar cultura no singular com um artigo aqui e sem um artigo aqui. Então, eu sei que, enfim, de novo, né, o aluno olha e fala, meu Deus, quantas possibilidades. Mas eu acho que nesse caso é até melhor
Anteposto, gente, é antes. Para a Vitória que está perguntando, ó, eu tenho um substantivo anteposto ao adjetivo. Tá vendo? Anteposto. Tenho posposto, que é posto depois, e tenho anteposto, que é posto anterior. Então, quando você tiver um substantivo e esse substantivo estiver antes dos adjetivos, né, quando estiverem ali a vários adjetivos, você pode colocar plural precedido de plural, você pode colocar singular e o a aqui e o a aqui, ou você pode colocar singular, o a aqui no singular sem o a aqui. Então são 3 possibilidades que se tem nesse caso. Deixar no plural, deixar no singular ou deixar no singular com o a e o outro a. Professor, Tiago Medeiros perguntou, David, boa noite, indica uma gramática física atual. Ah, tá, já acabei indicando, né? Que foi a gramática do Celso Cunha. Juan, sobe para mim um pouquinho para eu ver se tem uma pergunta lá que eu dei. Não, aqui no arquivo mesmo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Laura Porto Alegre. Boa noite, professor. Para evitar uma possível dúvida do corretor, eu poderia colocar ele fez ótimos trabalhos e ótimas provas, em vez de ele fez ótimos trabalhos e provas? Pode sim, não tem problema nenhum. Se você, inclusive, quiser fugir da polêmica, até porque, de repente, você mesmo está em dúvida, pode dizer, ele fez ótimos trabalhos e ótimas provas. E assim, você sai dessa enrascada, nessa dúvida, né, que, de repente, você vai acabar aí se confundindo, tá? O que vocês estão falando que baixaram aí, hein, galerinha? Baixaram a gramática do Celso Cunha, é isso? Eu nem sabia que tinha essa gramática em PDF, mas assim, vocês baixaram de uma maneira legal? Ou como é que é isso? Porque eu acho que essa gramática não está disponível na internet, não. Vocês estão no submundo da internet, é isso? Saíram da internet, foram para Deep Web baixar esse negócio? Dá uma pesquisadinha, gente, compra o livro, se puder também, claro, né? Porque, enfim, baixar ilegalmente não é bacana, tá? Vamos pro próximo caso? Expressões como é preciso, é necessário, é bom, é proibido, é permitido. Ó, alface é bom. É necessário disciplina para ser aprovado. É proibido entrada de animais neste estabelecimento. Ó, junto a essas expressões, o adjetivo fica invariável quando se refere a um substantivo de sentido genérico. Genérico, ó. É necessário disciplina, genérico, certo? É proibido entrada, genérico. Alface é bom. Eu não estou me referindo a um alface específico, eu estou me referindo à verdura alface. Então, quando as expressões é bom, é necessário e é proibido estiverem associados a termos genéricos, alface, disciplina e entrada, eles se mantêm no singular masculino. Então, prestem bastante atenção, tá? Até porque o é proibido, o é necessário, são expressões muito comuns na proposta de intervenção, tá? Quando você fizer a proposta de intervenção, essas duas construções podem aparecer, né? Elas são comuns. Então, reparem, de novo, junto a expressões, o adjetivo fica invariável, quando se refere a um substantivo de sentido genérico. Então, alface tem sentido genérico, disciplina tem sentido genérico e entrada também tem sentido genérico. Ou a um substantivo sem um determinante. Olha, não tem determinante aqui. Não é o alface, não é a disciplina, não é a entrada. Então você não tem nenhum artigo, você não tem nenhum adjetivo, nenhum numeral, nenhum pronome que esteja ali ocupando a função de determinante. Você tem só o substantivo. Diferente é se você fala assim, esta alface é boa. É necessária uma disciplina militar. É proibida a entrada de animais nesse estabelecimento. Ué, David, agora as coisas foram para o plural? Sim, agora essas palavras foram para o plural, porque ó, eu tenho esta alface, determinante, uma disciplina, determinante, a entrada,
também determinante. Então, se você tiver determinantes antes dos substantivos, que nesse caso é o pronome esta, aqui você tem um numeral, deixa eu ver, necessário uma disciplina militar? Não, aqui você tem um artigo indefinido uma e aqui você tem um artigo definido a. Então é pronome, artigo e artigo. São determinantes das palavras. Quando você tiver esses determinantes, as palavras precisam ir para... tem que fazer a flexão. Então, como aqui você tem palavras no feminino, os substantivos, os adjetivos também foram para o feminino, tá? Tudo bem, gente? Estão perguntando aqui sobre a polêmica da alface, né? Outro dia eu cheguei aqui no ProEnem, o pessoal estava nessa polêmica aqui se era a alface ou o alface. É a alface, tá? É claro que no dia a dia é muito mais comum que as pessoas digam o alface. E você não vai ficar como um inspetor da gramática julgando as outras, porque isso se chama preconceito linguístico, né? Então, é comum que as pessoas falem o alface, você entendeu, se fez claro, segue a vida sem ficar fazendo picuinha. Ai, que burro, falou o alface. Não é sobre burrice. Se eu conseguir comentar, se você conseguir entender, tá mais do que suficiente. Agora, claro, que em momentos de formalidade, na hora de escrever algum tipo de documento, não tem jeito, aí você vai e diz dentro da norma culta. Alguém disse aqui que é igual o grama, né? Inclusive às vezes eu vou comprar, sei lá, mussarela. Eu digo, você tem 200 gramas de mussarela? A pessoa diz, 200 gramas? Eu falo, isso, 200 gramas. Você tem? Me dá 200 gramas. Quer dizer, a pessoa te corrige erradamente, achando que você que está errado. Não é elegante você ficar criando caso com as pessoas e nem precisa. Se eu falo 200 gramas, ela entende? Tudo certo, segue a vida. Agora, claro que na hora de escrever, precisa ter ali uma correção gramatical, né? 200 gramas de mussarela. Então, vamos ser solidários nesse sentido, não precisa ficar ali inspetorando a vida alheia, tá? O que mais que a gente tem? Desce pra mim, Juan, aqui na folha. O pessoal fez uma pergunta lá em cima, gente, mas não tem nada a ver com a aula. Eu vou seguir, tá? Porque é uma pergunta que tem a ver com argumentação, é outro papo, não é exatamente bem isso, não. Estão perguntando como é que é. Grama feminino é grama, matinho, tá? Grama, futebol, que você joga lá e tudo mais. O grama diz respeito a uma medida, né? Grama, centigrama, miligrama, decigrama. Nossa, lembrei lá do fundo do ensino fundamental, né? Decagrama, não tem isso? Hectograma, ó. Várias medidas diferentes. Tudo bem? Bom, já são 7h13. Eu já tenho que começar o movimento de me despedir. Tenho 1 minutinho agora para responder possíveis dúvidas de vocês, tá? Vamos lá, o que a gente tem de pergunta? Beatriz Porto, gostei da pergunta. Professor, se a gente falasse esperaremos sós por elas, teria o sentido de esperaremos sozinhos? Ou precisa do a sós para dar esse sentido? Não. Nesse caso, Beatriz, daria sim, mas aí eu recomendo que você coloque o sós entre vírgulas para indicar um predicativo do sujeito. Como quem diz, esperaremos e estamos sós, né? Aí você destaca melhor esse predicativo do sujeito, deixando claro que esse sós se refere ao nós, né? E não ao elas, certo? Respondi? O que mais que a gente tem de pergunta? Já é meio-dia e meia. Esse é um clássico, né? Meio-dia e meia ou meio-dia e meio. Esse é tão clássico quanto obrigado, brigada. Já viu as pessoas falando? Muitas mulheres falam brigado, né? Mas não é comum que você ouça homens falando brigada. Isso não acontece. Mas mulheres falam obrigado, porque entende-se que o obrigado é uma palavra única, assim, sabe? Obrigado. Dentro da lógica da norma culta, homens falariam obrigado e mulheres falariam obrigada, né? Mas isso é dentro de uma lógica de rigor para escrever. Na prática, como é que acontece? Homens falam obrigado
E muitas mulheres falam obrigado também, por acreditarem que a palavra obrigado ela é invariável, tá? Mas ela varia. Então, mulheres diriam obrigada e homens diriam obrigado. Sobre o meio-dia e meia, que é um clássico. Alguns falam meio-dia e meia, outros falam meio-dia e meio. Vamos pensar na expressão? Meio-dia. Passaram-se 12 horas, né? O dia tem 24 horas. Então, 12 horas se passaram. Aí você quer indicar que são 12 horas e 30 minutos. 30 minutos é a metade de 1 hora. Então, é meia hora, certo? Então, você diz meio-dia e meia, como quem está dizendo, meio-dia e meia hora. Mas você não fala, que horas são? Ah, meio-dia e meia hora. Não, você fala meio-dia e meia. Meia hora, certo? Então, se você fala meio-dia e meio, esse meio estaria fazendo referência a quê? Tá? Então, dentro da correção, meio-dia e meia. Mas, gente, de novo, comunicação não é usar gramática toda hora. É o caso clássico. Você não usa um terno para ir à praia e você não usa financeira, não concordaria com medidas, não é isso? Exato, porque se você coloca econômico-financeira, qual é o termo? Olha aqui, vai bater errado, porque o medidas está no singular, perdão, o medidas está no feminino e no plural. Portanto, a gente precisa colocar o financeiras no plural para poder bater ali com o número do medidas. Foi, gente, isso para vocês ou ficou aí alguma dúvida? Me falem se... Ah, professor, é difícil. Não estou perguntando se é difícil, estou perguntando se ficou confuso, se você não entendeu. Tá tudo bem? Eu ouvi um amém ou não? Tá ok? Tá ok? Vamos então para o próximo caso? Porém, se houver um substantivo, presta atenção, ó, isso é um adjetivo econômico. Economia é substantivo, econômico é adjetivo. Então, nós temos um adjetivo e nós temos um outro adjetivo, certo? Como é que você faz a concordância? Só com o segundo. O primeiro fica no singular masculino. Agora, há casos que são diferentes. Se houver um substantivo na composição, olha essa composição. Vestidos vermelho, sangue. Vermelho, sangue. Sangue é um substantivo, certo? Se houver um substantivo na composição, o adjetivo fica invariável. Então, você não vai dizer vestidos vermelho, sangues. Você não bota o sangue no plural. Por que você não bota o sangue no plural? Porque ele é um substantivo, então ele permanece da maneira como está. Aqui nós colocamos o financeiras no plural porque ele era um adjetivo também. Então você não vai variar o vermelho e também não vai variar o sangue. Vai ficar vestidos, vermelho, sangue. O sangue ele permanece invariável. Ou ainda, sofás, cinza, escuro, cadernos, amarelo, ouro, camisas, marrom, terra. Tudo bem? Você não vai fazendo essa variação. Quem se perdeu, presta atenção, gente. Aqui é substantivo, aqui é adjetivo, adjetivo. Eu tenho 2 adjetivos, por isso esse termo foi para o plural. Aqui eu não tenho 2 adjetivos, eu tenho a presença de um substantivo. É por isso que o segundo termo não está indo para o plural, tá? Aí alguém foi e me perguntou, David, como faz para decorar? Não tem jeito, eu falei isso semana passada e vou falar isso de novo hoje. Vocês precisam escrever essas recomendações num caderno, né? Vou ficando sempre de cantinho para você poder dar print, porque não é o tipo de coisa que você assistiu a aula, pronto, agora eu sei, né? Não tem como você aspirar o conhecimento, ele vai fazer parte do seu DNA. Não tem jeito, é ir assistindo a aula, escrevendo isso no caderno, volta e meia consultando isso, pintou dúvida na hora da redação, consulta o seu caderno de gramática para poder se lembrar. Porque eu, que sou professor, volta e meia preciso, que entende que o obrigado é uma palavra única, assim, sabe? Obrigado.
We gotta celebrate the beauty of the world that keeps